Você já se sentiu menosprezado por alguém, como se suas palavras ou ações fossem ignoradas? E o que você faz quando sente que não está recebendo o respeito que merece? Nesse vídeo, vou te mostrar como se impor de forma firme e inteligente, usando princípios da sabedoria estoica para conquistar o respeito daqueles que te subestimam. Se você sente que tem dado muito, mas não tem recebido o mínimo em troca, este vídeo vai te ensinar a mudar isso. Vamos explorar maneiras de fortalecer sua postura, manter a calma em momentos de confronto e como as suas ações podem mudar a maneira como os outros te enxergam. Ao assistir, você vai entender que impor respeito não é sobre agressividade, mas sobre segurança interna e controle emocional. Agora pense, quantas vezes você já engoliu desrespeito para evitar conflito? E se você pudesse enfrentar essas situações de maneira diferente, com mais confiança e sem perder a calma? Se você está pronto para mudar isso, fique comigo até o final, porque as técnicas que vou compartilhar podem transformar a forma como você lida com qualquer situação de menosprezo. Antes de começar, peço que deixe seu like, se inscreva no canal caso ainda não seja inscrito, ative as notificações para não perder nenhum vídeo novo e caso tenha interesse, no final do vídeo acesse nosso conteúdo exclusivo que está no comentário fixado. Sem mais delongas, vamos começar. Quando falamos em se impor, muita gente logo imagina alguém que grita, que exige ou que tenta se fazer respeitar pela força. Mas, na verdade, impor-se não tem nada a ver com agressividade. No estoicismo, a verdadeira imposição vem da postura firme, da tranquilidade interior e do autocontrole. Ser capaz de se posicionar sem perder a cabeça é o que realmente faz com que os outros te enxerguem de forma respeitosa. Não é sobre intimidar ou ser temido, mas sobre transmitir uma confiança silenciosa, que não precisa de exageros. A diferença entre respeito e medo é fundamental aqui. Respeitar alguém é reconhecer a integridade, o caráter e a sabedoria dessa pessoa. Já o medo vem de uma sensação de ameaça, e isso pode funcionar temporariamente, mas nunca gera admiração ou lealdade genuína. O respeito é construído com base na autoridade moral, ou seja, a capacidade de manter a calma e fazer o que é certo mesmo em momentos de tensão. O medo, por outro lado, é uma forma de controle que, no fundo, só afasta as pessoas. No estoicismo, impor-se significa controlar as suas próprias reações e emoções. Por exemplo, quando alguém te provoca ou desrespeita, a reação mais comum seria perder a paciência. Mas os estoicos nos ensinam que, quanto mais conseguimos manter a serenidade, mais demonstramos força. Isso não significa aceitar desrespeito, mas sim responder de forma inteligente, sem se deixar levar pela raiva ou pelo impulso de reagir no calor do momento. Uma história que exemplifica isso é a de Marco Aurélio, um dos maiores líderes estoicos. Mesmo sendo imperador de Roma, ele nunca usou sua posição de poder para intimidar ou exigir obediência por meio do medo. Pelo contrário, ele era conhecido por sua calma, sua sabedoria e pela maneira justa com que tratava até mesmo os seus críticos. Foi essa combinação de autoridade moral e autocontrole que fez com que ele fosse respeitado, não apenas como líder, mas como ser humano. Um exemplo mais próximo do cotidiano pode ser visto em ambientes de trabalho. Imagine um chefe que, diante de um problema, explode e começa a gritar com sua equipe. Esse comportamento pode até gerar medo e forçar as pessoas a obedecerem, mas a longo prazo ele perde o respeito dos seus colegas. Agora pense em um líder que, mesmo diante de um desafio, consegue manter a compostura, resolve as questões com calma e toma decisões assertivas. Esse líder é respeitado porque as pessoas enxergam nele alguém capaz de lidar com qualquer situação sem perder o controle. Portanto, se impor não é sobre fazer barulho ou intimidar os outros. É sobre manter-se firme,
calmo e equilibrado, mesmo quando as circunstâncias são desafiadoras. Quando você consegue exercer esse nível de controle sobre si mesmo, automaticamente você conquista o respeito dos outros, porque eles veem em você uma força verdadeira, uma força que não precisa ser gritada, mas que é sentida por todos ao redor. Agora que você já entendeu um pouco sobre o conceito de respeito, vou lhe apresentar algumas estratégias para se manter mais forte quando o assunto for relacionado a menosprezo. Estratégia número 1. Como definir limites claros e ser firme ao mantê-los. Estabelecer limites claros é uma das formas mais importantes de garantir que as pessoas respeitem seu espaço, suas decisões e o seu bem-estar. Muitas vezes, o medo de desagradar ou de causar conflito nos faz abrir mão dos nossos próprios limites, mas isso, a longo prazo, só gera frustração e desrespeito. Definir esses limites não é um ato egoísta, mas sim uma maneira saudável de proteger a sua paz e seus valores. E quando você faz isso de forma firme e clara, os outros passam a te respeitar muito mais. Mas como, de fato, definir esses limites? O primeiro passo é entender o que você considera aceitável e o que não é. Pense nas áreas da sua vida onde você se sente invadido ou desrespeitado, seja no trabalho, nos relacionamentos ou na vida pessoal. A partir daí, estabeleça regras internas sobre até onde você está disposto a ir. É importante ser honesto consigo mesmo nesse processo. Não adianta aceitar algo que vai contra o que você acredita só para agradar os outros. Depois de definir seus limites, a chave está em comunicá-los de forma clara e direta. Muitas vezes, o desrespeito acontece porque as pessoas não sabem exatamente onde está a linha. Quando você deixa seus limites confusos ou implícitos, abre espaço para que os outros ultrapassem sem perceber. Dizer não de maneira assertiva, sem se desculpar ou justificar demais, é essencial. Lembre-se de que você tem o direito de decidir o que é melhor para você. Uma vez que seus limites foram estabelecidos e comunicados, o desafio é mantê-los. Muitas pessoas testam os limites dos outros, seja intencionalmente ou não, para ver até onde podem ir. É aqui que a firmeza entra em cena. Manter seus limites não é sobre ser inflexível ou rude, mas sim sobre ser consistente. Se você ceder toda vez que alguém te pressionar, acaba mandando a mensagem de que seus limites não são tão importantes assim. Aprender a definir e manter limites é um exercício de autovalorização. Quanto mais você pratica, mais fácil fica, e mais os outros começam a entender que o seu espaço é valioso. E mais importante, você se sentirá muito mais em paz consigo mesmo, sabendo que está tomando as rédeas da sua vida e garantindo que o respeito, tanto dos outros quanto o próprio, seja mantido. Estratégia número 2. A importância de manter a calma em momentos de desrespeito. Manter a calma quando você está sendo desrespeitado pode parecer um desafio enorme, mas é exatamente nesses momentos que seu controle emocional se torna sua maior arma. A tendência natural de muitos é reagir imediatamente, seja com raiva, palavras duras ou ações impulsivas. No entanto, é justamente essa reação que muitas vezes joga contra você. Mostrar calma e serenidade diante de uma situação de desrespeito não só surpreende a pessoa que te menosprezou, como também demonstra uma força interior que poucos conseguem dominar. A chave aqui é entender que o respeito verdadeiro não é conquistado pela agressividade ou pelo confronto, mas pela forma como você gerencia suas emoções. Quando você reage com tranquilidade, a outra pessoa percebe que suas tentativas de desestabilizar ou menosprezar falharam. Isso automaticamente coloca você em uma posição de controle. Ao contrário do que muitos pensam, não é o grito mais alto que vence a discussão, mas sim a postura mais estável. Muitas vezes, o desrespeito é uma provocação, uma tentativa de tirar você do equilíbrio.
Quando você mantém a calma, evita cair nessa armadilha. Além disso, sua capacidade de não reagir impulsivamente mostra que você tem autocontrole, uma qualidade profundamente admirada, inclusive pelos estoicos. Marco Aurélio, um dos grandes filósofos estoicos, dizia: "A melhor vingança é ser diferente do que causou o dano." Ou seja, a melhor resposta para o desrespeito é mostrar que você não se deixa afetar pelo comportamento tóxico dos outros. Quando você reage com raiva, muitas vezes acaba perdendo a razão, mesmo que estivesse certo no início. Por outro lado, manter a calma te dá tempo para processar a situação e escolher a melhor forma de responder, ou até mesmo de não responder. Em muitas situações, o silêncio e a serenidade são respostas muito mais poderosas do que qualquer palavra dita no calor do momento. Aquele que mantém a calma é sempre lembrado como alguém equilibrado, e isso naturalmente atrai o respeito dos outros. É importante lembrar que manter a calma não significa aceitar o desrespeito ou permitir que te façam de bobo. Você pode e deve impor seus limites, mas de uma maneira controlada, sem ceder à tentação de reagir agressivamente. Quando você estabelece um limite com firmeza, mas sem perder a serenidade, o impacto é muito maior. As pessoas tendem a respeitar aqueles que demonstram autocontrole, porque isso é visto como uma marca de força real. A capacidade de se manter calmo em momentos de desrespeito é uma das formas mais eficazes de ganhar o respeito dos outros. Quanto mais você exercitar esse autocontrole, mais ele se tornará parte natural do seu comportamento. E com o tempo, as pessoas ao seu redor perceberão que não adianta tentar te desestabilizar, porque você já domina a arte de controlar suas emoções. Número 3. Use a confiança como sua maior arma. Quando você demonstra segurança nas suas palavras e nas suas ações, os outros percebem e começam a te ver de uma maneira diferente. Não importa o que digam ou façam para tentar te diminuir, a confiança que você transmite tem o poder de desarmar qualquer tentativa de menosprezo. Quem está seguro de si não se abala facilmente, e isso é algo que as pessoas respeitam, mesmo que não admitam. A confiança não significa que você acha que sabe tudo ou que nunca comete erros. Pelo contrário, ela vem do conhecimento das suas próprias capacidades, mas também da aceitação das suas falhas. A diferença está em como você lida com esses momentos. Em vez de se abalar com críticas ou tentativas de te rebaixar, você entende que essas situações não definem seu valor. Isso te dá uma calma que te faz avançar com firmeza, sem deixar que os outros tirem sua estabilidade. Nas palavras de Epicteto, filósofo estoico, é impossível que um homem aprenda o que ele acha que já sabe. A verdadeira confiança vem do equilíbrio entre saber o que você é capaz de fazer e ter humildade para reconhecer o que ainda precisa aprender. Quem tem essa segurança interior não se abala quando alguém tenta apontar falhas ou fazer críticas destrutivas, porque sabe que seu valor não depende da opinião alheia. Esse é o tipo de confiança que ninguém consegue tirar de você. Uma maneira eficaz de demonstrar essa confiança é através da sua postura e das suas ações. Quando você mantém a cabeça erguida, fala de forma clara e age com firmeza, mesmo em momentos de pressão, as pessoas ao seu redor percebem que não é fácil te abalar. Isso vale muito mais do que tentar provar algo para alguém. Quanto mais seguro você parecer, mais os outros irão pensar 2 vezes antes de tentar te diminuir ou te desrespeitar. Além disso, é importante lembrar que confiança atrai respeito. Quando você confia em si mesmo, as pessoas tendem a seguir o seu exemplo. Elas passam a valorizar sua opinião e a respeitar o espaço que você ocupa. Isso acontece porque a confiança não depende de validação externa. Ela vem de dentro. Quanto mais você pratica essa postura de segurança, mais os outros vão perceber e, eventualmente, se espelhar no seu comportamento.
A confiança é a sua maior arma contra qualquer tentativa de desrespeito ou menosprezo. Ela te permite manter o controle, agir de forma assertiva e, acima de tudo, não se deixar abalar pelas opiniões negativas dos outros. Com o tempo, essa confiança se torna parte de quem você é, e o respeito que você conquista vem como uma consequência natural do seu comportamento seguro e firme. 4. Como se comunicar de forma assertiva sem ser agressivo? Comunicar-se de forma assertiva é uma habilidade essencial para quem deseja ser respeitado sem precisar levantar a voz ou parecer agressivo. Muitas vezes, achamos que ser direto pode soar rude, mas a verdade é que é possível se impor de maneira firme e educada. A assertividade está no equilíbrio. Você expressa suas opiniões e sentimentos de forma clara, ao mesmo tempo em que respeita o ponto de vista do outro. Isso cria uma dinâmica de respeito mútuo e evita mal-entendidos. Saber o que dizer e como dizer é o que diferencia a assertividade da agressividade. Enquanto a agressividade tenta dominar e impor, a assertividade busca encontrar um meio termo, onde ambas as partes possam se expressar. Isso não significa suavizar suas palavras ou evitar conflitos, mas sim apresentar suas ideias de forma que a outra pessoa entenda sua posição sem se sentir atacada. Quando você fala com confiança e clareza, mas sem atacar, as chances de ser ouvido e respeitado aumentam significativamente. Uma das grandes lições que o estoicismo nos ensina é que devemos controlar nossas reações, inclusive na fala. Sêneca dizia: a ira é uma breve loucura. Isso nos lembra que quando nos comunicamos de maneira agressiva, muitas vezes estamos sendo guiados por nossas emoções e não pela razão. A assertividade, por outro lado, é fruto de uma comunicação consciente, onde você escolhe suas palavras com cuidado e evita ser levado pelo impulso da raiva. Para ser assertivo, também é importante escutar ativamente. Muitas vezes, o que impede uma comunicação eficaz é a falta de disposição em ouvir o outro lado. Quando você dá espaço para outra pessoa falar e demonstra que está realmente ouvindo, cria um ambiente mais propenso ao diálogo. A assertividade não é uma via de mão única. É uma troca em que ambos os lados têm a chance de expressar seus pontos de vista. Isso faz com que a conversa seja mais produtiva e menos conflituosa. Outro ponto-chave é a linguagem corporal. Muitas vezes, o que dizemos com nossas expressões faciais e postura pode contradizer ou reforçar nossas palavras. Manter uma postura aberta e relaxada, sem cruzar os braços ou adotar uma expressão severa, ajuda a transmitir sua mensagem de forma assertiva. Isso mostra que, apesar de estar firme em sua posição, você está aberto ao diálogo e não quer impor suas ideias à força. A assertividade requer prática. Ninguém nasce sabendo se comunicar dessa forma, mas com o tempo e a experiência, você vai aprendendo a ajustar seu tom, suas palavras e sua postura. Com isso, você consegue impor respeito sem nunca precisar ser agressivo. A chave é lembrar que a assertividade é um sinal de força interior e não de força bruta. 5. A força do silêncio. O silêncio, quando usado de maneira estratégica, pode ser uma ferramenta extremamente eficaz para lidar com situações difíceis, especialmente quando alguém tenta te menosprezar. Ficar calado em momentos de tensão não significa que você está aceitando o desrespeito, mas sim que está escolhendo suas batalhas com sabedoria. Muitas vezes, uma pausa bem colocada fala mais alto do que qualquer palavra. Em situações de confronto, nossa reação imediata é querer responder, nos defender ou até devolver na mesma moeda. Mas o silêncio, nesse caso, pode ser desarmador. Quando você não responde na hora, você confunde a pessoa que te provocou. Ela espera uma reação e, quando não a recebe, perde o controle da situação.
Isso mostra que você não se deixa abalar facilmente, e essa calma silenciosa é uma das maiores formas de demonstrar autoconfiança. Os estoicos nos ensinaram que o silêncio também é uma forma de controle emocional. Marco Aurélio, em suas meditações, escreveu: "Fica calado ou fala o que é necessário." Essa frase resume bem o poder do silêncio. Ele deve ser usado quando as palavras não são necessárias ou quando elas podem piorar a situação. Falar apenas o essencial demonstra sabedoria e maturidade, enquanto a fala excessiva, muitas vezes, revela insegurança ou falta de controle sobre as próprias emoções. Além de desarmar quem te provoca, o silêncio estratégico também aumenta seu valor diante dos outros. Quem fala o tempo todo acaba se tornando previsível e, muitas vezes, suas palavras perdem impacto. Mas quando você escolhe com cuidado o que dizer e o momento certo de falar, suas palavras ganham mais peso. As pessoas passam a prestar mais atenção no que você diz, porque sabem que quando você fala é algo realmente importante ou relevante. O silêncio também te dá tempo para pensar. Em vez de responder no calor do momento, ele permite que você reflita sobre a melhor forma de lidar com a situação. Muitas vezes, uma resposta impulsiva pode gerar mais conflito ou agravar o problema. Quando você dá a si mesmo o tempo necessário para processar a situação, sua resposta será mais assertiva e inteligente, mostrando que você está no controle. Aprender a usar o silêncio a seu favor é uma questão de autocontrole e sabedoria. Não é sobre se calar o tempo todo, mas sim saber quando falar vale a pena e quando o silêncio é a melhor resposta. Essa habilidade de equilibrar palavra e pausa faz com que você se destaque e ganhe respeito, não pela quantidade de coisas que diz, mas pela qualidade e pelo impacto que suas palavras e seus silêncios têm. 6. Nunca peça desculpas por ser você mesmo. Viver sem pedir desculpas por ser quem você é pode ser libertador. Quando você assume sua identidade sem medo de julgamentos, as pessoas ao seu redor percebem e, aos poucos, começam a te respeitar por isso. Muitas vezes, a insegurança faz com que a gente tente se encaixar nos moldes que os outros criam, buscando aprovação ou aceitação. Mas a verdade é que, quando você se mantém fiel a quem é, sem tentar agradar a todo momento, você conquista o respeito de maneira natural. A confiança na sua própria identidade é algo que as pessoas notam de longe. Ela transparece na forma como você se comporta, fala e age. Quando você se sente seguro com quem é, não há necessidade de pedir desculpas por suas escolhas ou opiniões. Isso não significa que você nunca deve se desculpar por erros, mas sim que nunca deve se desculpar por ser autêntico. Quem respeita a si mesmo acaba inspirando os outros a fazerem o mesmo. Epicteto dizia: "Se você quer melhorar, seja satisfeito em parecer ignorante ou tolo em questões que você não entende." Isso significa que devemos nos sentir confortáveis com quem somos, inclusive com nossas falhas e imperfeições. A aceitação da própria identidade, com tudo que ela carrega, é um sinal de força. Quando você para de tentar parecer perfeito para os outros, você dá um passo importante em direção à verdadeira liberdade. Muitas pessoas têm o hábito de pedir desculpas por suas opiniões, seus gostos ou até suas características pessoais, simplesmente para evitar conflitos ou desagradar alguém. No entanto, quanto mais você faz isso, mais as pessoas percebem sua falta de confiança. Por outro lado, quando você se posiciona e defende suas escolhas de forma respeitosa, sem se desculpar por ser quem é, as pessoas começam a te respeitar. Não é sobre ser teimoso, mas sim sobre ser firme naquilo que faz parte de você. A autenticidade é uma qualidade poderosa que atrai respeito. Quando você é autêntico, você não vive com medo de desagradar ou de não atender às expectativas dos outros.
Isso não significa que você deve ignorar a opinião das pessoas, mas sim que você deve ter clareza sobre o que realmente importa para você. Esse tipo de postura, além de fortalecer sua confiança, também influencia positivamente as relações ao seu redor, criando uma base de respeito mútuo. Nunca peça desculpas por ser você mesmo. Sua autenticidade é o que te torna único, e é exatamente isso que as pessoas respeitam em você. Quando você vive de acordo com seus próprios valores e princípios, sem se desculpar por ser diferente, você não só ganha respeito dos outros, mas também desenvolve uma confiança interna que ninguém pode abalar. A verdadeira força vem de aceitar quem você é sem pedir desculpas por isso. 7. Transforme críticas em oportunidades para demonstrar força. Críticas negativas são inevitáveis, não importa o que você faça. A diferença está em como você lida com elas. Muitas pessoas reagem mal, se deixam abater ou até ficam na defensiva. Mas se você souber transformar essas críticas em oportunidades para demonstrar força, a situação muda completamente. Encarar uma crítica como algo que pode te impulsionar ao invés de te derrubar é uma das maneiras mais eficazes de crescer e se impor diante dos outros. A primeira coisa a fazer é não levar a crítica para o lado pessoal, por mais difícil que isso pareça. Quando alguém te critica, pode ser um reflexo de inseguranças e frustrações dessa pessoa, ou até mesmo um desafio para ver como você reage. Se você responde com calma e mostra que é capaz de absorver o que é útil da crítica, você surpreende quem te criticou e, ao mesmo tempo, prova que é capaz de manter o controle. Isso, por si só, já é uma forma de se impor. Sêneca dizia: não é porque as coisas são difíceis que nós não ousamos, é porque não ousamos que elas se tornam difíceis. Isso vale muito para as críticas. Se você não ousar enfrentar as críticas de frente e usá-las como combustível para melhorar, vai se sentir sempre derrotado. Quando você decide encarar as críticas como uma ferramenta para se fortalecer, elas deixam de ser uma ameaça e passam a ser oportunidades de aprendizado. Outro ponto importante é saber distinguir uma crítica construtiva de uma destrutiva. Nem toda crítica é feita para te derrubar. Às vezes, há um conselho valioso por trás de uma observação negativa. Se você for capaz de identificar isso e aproveitar o que pode ser útil, você vai se desenvolver muito mais rápido. Mesmo quando a crítica parece ser apenas maldade, você pode aprender a se tornar mais resiliente e menos afetado por ataques pessoais. Usar a crítica como combustível para crescer significa que você não precisa provar nada para ninguém, mas pode mostrar que é forte o suficiente para ouvir, refletir e melhorar. As pessoas que são capazes de transformar comentários negativos em algo positivo se destacam justamente pela capacidade de evoluir em qualquer situação. Isso é uma demonstração de maturidade e confiança, qualidades que naturalmente impõem respeito. No final, a maneira como você lida com críticas diz muito mais sobre sua força do que qualquer outra coisa. Se você as usa como uma oportunidade para demonstrar autocontrole, resiliência e disposição para crescer, está mostrando para o mundo que críticas não te enfraquecem, mas te impulsionam. Essa postura não só te ajuda a evoluir, como também faz com que as pessoas ao seu redor percebam sua força e te respeitem ainda mais. 8. Como demonstrar respeito pelos outros e, em troca, ganhar o deles. Quando você trata as pessoas com consideração, mostrando que valoriza suas opiniões e sentimentos, elas naturalmente começam a fazer o mesmo por você. O respeito é uma via de mão dupla, e ninguém gosta de se sentir desvalorizado. No fundo, todos nós queremos ser ouvidos e tratados com dignidade, e quem entende isso já está um passo à frente na construção de relações baseadas no respeito mútuo. Para começar, o respeito se mostra em pequenas atitudes do dia a dia.
Ouvir alguém de verdade, sem interromper ou menosprezar sua opinião, é uma forma de demonstrar que você valoriza aquela pessoa. Muitas vezes, o que as pessoas mais desejam é serem ouvidas e compreendidas. Quando você faz isso, sem julgamento ou preconceito, está mostrando que respeita o espaço e a perspectiva do outro, e isso faz toda a diferença. Epicteto disse: "Temos 2 ouvidos e uma boca para que possamos ouvir mais e falar menos." Isso nos lembra que, para respeitar os outros, é fundamental estar disposto a ouvir com atenção. O simples ato de escutar alguém com genuíno interesse já demonstra uma grande dose de respeito. E, quanto mais você pratica essa habilidade de ouvir, mais os outros vão perceber que podem contar com você, não só como alguém que fala, mas como alguém que realmente se importa. Outra forma de demonstrar respeito é através de suas ações e palavras. Tratar as pessoas de forma educada, independentemente de sua posição ou circunstâncias, é um sinal claro de respeito. Não é só sobre como você trata quem está em uma posição superior, mas principalmente sobre como você lida com aqueles que podem não ter o mesmo status ou influência. Respeitar todos, sem distinção, cria um ambiente onde o respeito flui naturalmente de volta para você. Respeitar os limites dos outros também é fundamental. Isso significa reconhecer quando uma pessoa precisa de espaço, quando não quer falar sobre determinado assunto ou simplesmente quando prefere lidar com uma situação à sua maneira. Quando você respeita esses limites, está mostrando que entende e aceita as necessidades individuais dos outros. Esse tipo de consideração gera confiança e, com ela, vem o respeito recíproco. O respeito é uma construção que se faz a partir de atitudes simples e genuínas. Quanto mais você demonstra respeito pelos outros, mais eles vão te enxergar como alguém digno de ser respeitado. É um ciclo que se fortalece com o tempo e que cria relações mais saudáveis e harmoniosas, tanto no trabalho quanto na vida pessoal. O respeito que você dá é o respeito que você recebe, e isso nunca falha. 9. Não reaja impulsivamente. Reagir impulsivamente pode parecer a resposta natural quando estamos sob pressão ou em situações de conflito. Mas na maioria das vezes, isso só piora as coisas. Agir no calor do momento, movido por emoções intensas, pode nos fazer dizer ou fazer coisas que mais tarde nos arrependemos. O verdadeiro poder está em não se deixar levar pelo impulso, mas em responder de forma inteligente, calculada e estratégica. Quem domina essa habilidade ganha o respeito dos outros e consegue lidar com qualquer situação com muito mais eficácia. Quando você reage impulsivamente, perde o controle da situação e acaba entregando esse controle para outra pessoa. Ao contrário, quando respira fundo e pensa antes de agir, você retoma o comando, porque não está permitindo que suas emoções assumam o controle. Em vez de responder com raiva ou frustração, você escolhe uma resposta que traga algum tipo de benefício ou solução para o problema. Isso demonstra maturidade e sabedoria. O estoicismo ensina muito sobre o valor de não reagir imediatamente. Como disse Marco Aurélio, a melhor vingança é ser diferente do que causou o dano. Essa frase nos lembra que não é necessário retribuir uma ofensa com outra. Ao escolher não reagir da mesma forma, você se posiciona em um lugar de poder e dignidade. É nessa escolha consciente que está a verdadeira força, não em revidar, mas em controlar suas reações. Além de evitar conflitos desnecessários, responder com inteligência também te dá a chance de avaliar a situação de forma mais clara. Quando estamos emocionados, nossa visão fica limitada e não conseguimos enxergar todas as opções disponíveis. Dar um passo para trás, respirar e refletir sobre o que está acontecendo permite que você tome decisões melhores e mais estratégicas. Isso pode ser a diferença entre um desentendimento passageiro e uma briga duradoura.
As pessoas ao seu redor também percebem quando você mantém o controle emocional. Isso inspira confiança e respeito, porque demonstra que você não é facilmente abalado. Ninguém quer lidar com alguém que está sempre reagindo explosivamente a qualquer crítica ou provocação. Quando você responde de maneira calma e estratégica, fica claro que você tem domínio sobre suas emoções, e isso naturalmente faz com que os outros te respeitem mais. Não se trata de suprimir suas emoções, mas de aprender a canalizá-las de forma construtiva. Responder com inteligência é um sinal de força e autocontrole, que são essenciais em qualquer situação, seja no trabalho, em relacionamentos ou na vida pessoal. Quanto mais você pratica essa habilidade, mais ela se torna natural. E com o tempo, você perceberá que as situações que antes te faziam perder o controle, agora são apenas oportunidades para demonstrar sua verdadeira força. Número 10. Seja autêntico e nunca tente agradar a todos. Ser autêntico é uma das coisas mais poderosas que você pode fazer por si mesmo. Quando você vive de acordo com seus valores e suas convicções, sem tentar agradar todo mundo, as pessoas ao seu redor percebem essa autenticidade e, naturalmente, começam a te respeitar mais. É impossível agradar a todos, e quanto mais você tenta, mais você acaba se distanciando de quem realmente é. A verdade é que o respeito vem da autenticidade, não da tentativa de se encaixar nas expectativas dos outros. Viver para agradar os outros pode parecer uma forma de evitar conflitos e garantir aceitação, mas, na prática, isso só gera desvalorização. Quando você se molda demais para caber nos padrões dos outros, acaba perdendo sua essência. E com isso, as pessoas começam a te ver como alguém sem posição firme, sem identidade própria. E o que é pior, você mesmo começa a se sentir perdido, porque já não sabe mais o que é realmente importante para você. Ser autêntico é um ato de respeito próprio. Os estoicos acreditavam que viver de acordo com a própria natureza é fundamental para a paz interior. Epicteto dizia: não busque que os eventos aconteçam como você quer, mas deseje que eles aconteçam como acontecem, e você será feliz. Adaptando isso para a autenticidade, podemos entender que devemos viver de acordo com o que somos, não com o que os outros esperam de nós. Quando você abraça sua essência, a vida se torna muito mais leve e autêntica. A busca por agradar a todos também cria uma armadilha. Você nunca vai conseguir. Sempre haverá alguém que discordará, que terá uma visão diferente ou que simplesmente não vai te aceitar. E isso é normal. Quando você vive com autenticidade, sem tentar agradar a todos, você aceita que nem todos vão gostar de você, e tudo bem. Essa aceitação é libertadora, porque permite que você siga seu caminho sem se preocupar com a aprovação constante dos outros. Além disso, as pessoas que realmente importam na sua vida são aquelas que vão te valorizar pelo que você é, não pelo que você tenta ser. Elas respeitam suas opiniões, suas escolhas e sua maneira de ver o mundo, mesmo que não concordem o tempo todo. Esse tipo de respeito só é construído quando você vive de forma autêntica. Quem vive para agradar os outros acaba atraindo apenas relacionamentos superficiais, baseados na conveniência e na aprovação momentânea. Portanto, ser autêntico não é apenas uma escolha inteligente, mas uma forma de garantir que o respeito que você conquista é verdadeiro e duradouro. Quando você para de tentar agradar todo mundo e começa a focar em ser quem você realmente é, as pessoas ao seu redor passam a te valorizar de maneira muito mais genuína. E, acima de tudo, você vai se sentir em paz consigo mesmo, sabendo que não está vivendo de acordo com as expectativas dos outros, mas sim de acordo com sua própria essência. 11. O que sua postura corporal diz sobre você? A forma como você se apresenta ao mundo começa antes mesmo de você dizer qualquer palavra. Sua postura corporal, os gestos que você faz e até o jeito que você caminha passam uma mensagem poderosa sobre quem você é.
Muitas vezes, a confiança ou a insegurança que você sente são percebidas pelas outras pessoas justamente pela sua linguagem corporal. Por isso, saber usar a postura a seu favor é essencial para se impor de forma eficaz, sem precisar dizer muito. Manter uma postura ereta, com os ombros para trás e a cabeça erguida, é um sinal claro de confiança. Quando você entra em um ambiente dessa forma, as pessoas automaticamente prestam mais atenção em você. Isso porque a postura transmite uma mensagem de que você está no controle, que você sabe o que está fazendo. Por outro lado, andar curvado, com os ombros caídos e evitando contato visual, passa a impressão de insegurança, e isso pode afetar a maneira como os outros te tratam. Os estoicos também acreditavam que o corpo e a mente estão interligados. Epicteto dizia: é impossível para um homem aprender o que ele acha que já sabe. Esse pensamento nos lembra que precisamos estar abertos a aprender e melhorar constantemente, inclusive na maneira como nos comportamos fisicamente. A postura é uma forma de mostrar ao mundo que você está presente, que está atento e pronto para lidar com os desafios sem arrogância, mas com firmeza. Além disso, sua linguagem corporal não afeta apenas como os outros te veem, mas também como você se sente consigo mesmo. Vários estudos mostram que, ao ajustar sua postura para uma mais confiante, você acaba se sentindo mais seguro. Isso cria um ciclo positivo. Quanto mais você se porta com confiança, mais você se sente confiante, e essa sensação interna acaba reforçando a maneira como os outros te enxergam. Ou seja, a postura não só comunica para o exterior, mas também para o seu próprio interior. É importante lembrar que a postura corporal não se resume apenas à forma como você se senta ou anda. Seus gestos e expressões faciais também contam muito. Um aperto de mão firme, um olhar direto nos olhos e até a forma como você gesticula enquanto fala transmitem segurança e clareza. Esses pequenos detalhes fazem a diferença na forma como as pessoas te percebem e podem te ajudar a se impor de maneira mais eficaz em diversas situações. No final das contas, o jeito como você se movimenta e se posiciona é uma ferramenta poderosa de comunicação. A postura que você adota diariamente pode fazer com que as pessoas te vejam como alguém confiante e seguro ou como alguém que não está muito certo de si. Usar a linguagem corporal a seu favor é uma forma inteligente de se impor, sem precisar levantar a voz ou forçar a barra. Ela comunica que você está no controle, tanto de si quanto das situações ao seu redor. 12. O respeito começa com você. Se você não se valoriza, as pessoas ao seu redor percebem isso e muitas vezes refletem essa desvalorização no modo como te tratam. Por outro lado, quando você tem uma autoestima saudável e se reconhece como alguém digno de respeito, as pessoas ao seu redor sentem essa confiança e acabam respeitando isso naturalmente. É como se a maneira como você se enxerga influenciasse diretamente a forma como o mundo te vê. Quando você se valoriza, não aceita menos do que merece. Isso significa que você estabelece limites claros sobre como quer ser tratado e não tem medo de impor esses limites quando necessário. Muitas vezes, quem tem uma autoestima baixa acaba tolerando comportamentos desrespeitosos por medo de confrontar. Mas quem se respeita não tem receio de mostrar que certos comportamentos não são aceitáveis. Essa postura faz com que os outros saibam que, com você, não há espaço para desrespeito. No estoicismo, existe a ideia de que devemos ser os guardiões da nossa própria paz interna. Marco Aurélio dizia: o valor de cada um está naquilo que ele dá a si mesmo. Isso reflete diretamente na questão da autoestima. Quando você se dá valor, quando reconhece suas qualidades e fortalezas, você se protege de qualquer tentativa externa de diminuir sua importância. E essa confiança interna cria uma barreira natural contra o desrespeito.
Autoestima não é arrogância, e essa diferença é importante. Valorização própria é sobre reconhecer seu valor sem pisar em ninguém, enquanto a arrogância tenta se sobrepor aos outros. Quem tem uma autoestima elevada sabe que não precisa menosprezar ninguém para se sentir bem consigo mesmo. Esse equilíbrio entre saber seu valor e respeitar o espaço dos outros faz com que você ganhe respeito sem precisar forçar ou exigir. As pessoas simplesmente notam essa segurança e começam a te tratar de acordo. Também é importante lembrar que a autoestima impacta a forma como você reage às situações. Quando alguém tenta te desrespeitar, uma pessoa com autoestima baixa pode se sentir atacada ou permitir que a situação a afete profundamente. Já alguém com uma autoestima saudável consegue lidar com a situação de forma mais serena, porque sabe que aquele desrespeito não reflete quem ela realmente é. Essa segurança pessoal permite que você lide com o desrespeito de maneira mais firme, sem perder o controle. O respeito que você espera dos outros começa dentro de você. Quanto mais você se valoriza, mais as pessoas ao seu redor vão perceber isso e agir de acordo. A maneira como você se trata, os limites que estabelece e a confiança que exibe influenciam diretamente na forma como os outros vão te ver e, consequentemente, te respeitar. Quando você entende e pratica isso, o respeito se torna uma consequência natural. 13. Como confrontar comportamentos desrespeitosos de forma eficaz. Confrontar comportamentos desrespeitosos pode parecer desafiador, mas é uma habilidade essencial para garantir que você seja tratado com o respeito que merece. Ignorar esse tipo de atitude só reforça o comportamento, enquanto enfrentá-lo de forma direta e eficaz deixa claro que você não aceita ser tratado de qualquer jeito. O segredo está em abordar a situação com firmeza, mas sem perder o controle emocional, mantendo sempre a clareza no que você quer comunicar. O primeiro passo para lidar com o desrespeito é não ter medo de se posicionar. Muitas vezes, o medo de causar desconforto nos faz hesitar, mas não dizer nada só prolonga o problema. Quando você percebe que alguém ultrapassou os limites, é importante se manifestar logo, sem deixar o comportamento continuar. Ao fazer isso, você mostra que valoriza seu espaço e seu bem-estar e que espera o mesmo respeito dos outros. No estoicismo, aprendemos a importância de manter o autocontrole em todas as situações. Epicteto dizia: "Não são as coisas que nos incomodam, mas as opiniões que temos sobre elas." Isso significa que, mesmo diante do desrespeito, somos nós que decidimos como reagir. Ao confrontar uma situação de forma calma e estratégica, sem explosões emocionais, você retoma o controle da situação. E isso deixa claro que você está no comando, sem precisar agir de forma agressiva. Outra estratégia eficaz é ser assertivo, ou seja, comunicar seus sentimentos e necessidades de maneira clara e direta, sem ser passivo ou agressivo. Você pode dizer algo como: "Eu não gostei do que você disse, e isso me fez sentir desrespeitado. Gostaria que da próxima vez você evitasse esse tipo de comentário." Esse tipo de resposta mostra maturidade e deixa clara sua posição, sem transformar a situação em um confronto desnecessário. A chave é falar com tranquilidade, mas sem deixar dúvidas sobre o seu desconforto. Também é importante saber ouvir a outra pessoa após o confronto. Em alguns casos, a pessoa pode nem ter percebido que foi desrespeitosa, e ao confrontá-la de forma educada, você abre espaço para um diálogo. Isso pode não só resolver o problema, mas também fortalecer a relação, já que o respeito mútuo é reforçado. Dar a chance para a outra pessoa se explicar ou até se desculpar demonstra que você está aberto à resolução e não ao conflito. Lidar com desrespeito exige coragem e autoconfiança, mas quando feito de maneira estratégica e calma, é uma oportunidade de fortalecer o respeito que você merece. Ao confrontar de forma eficaz, você não só resolve o problema,
como também ensina aos outros como você espera ser tratado. O respeito é construído no dia a dia e cada vez que você se posiciona, deixa claro que não aceita menos do que isso. 14. Evite discussões desnecessárias e foque em ações concretas. Nem sempre é necessário discutir para provar seu ponto ou se impor em uma situação. Na verdade, muitas discussões são apenas perda de tempo e energia e acabam afastando você do que realmente importa. Quando você escolhe focar em ações concretas, em vez de se perder em debates sem fim, você demonstra mais força e determinação. Às vezes, é muito mais poderoso mostrar do que falar. Deixar suas ações falarem por si costuma ser a melhor resposta para desentendimentos. Em vez de entrar em discussões que não levam a lugar nenhum, concentre-se em agir de acordo com seus valores e objetivos. Quando você age, as pessoas ao seu redor veem os resultados e reconhecem sua competência, sem que você precise justificar cada movimento. Isso não significa que você deve evitar conversas importantes, mas sim que deve priorizar o que pode realmente ser resolvido ou construído através da ação. Discursos vazios, por outro lado, raramente mudam a situação. Os filósofos estoicos, como Sêneca, nos lembram que a palavra mais poderosa é a ação. Para os estoicos, agir com base nos princípios e valores é a verdadeira forma de impor respeito e conquistar resultados. Em vez de gastar tempo discutindo o que deveria ser feito, eles acreditavam que o verdadeiro impacto vem da prática diária, da forma como você lida com as situações e responder aos desafios com ações consistentes. Essa sabedoria continua válida até hoje. Além disso, discutir em excesso pode desgastar relações e criar uma imagem de alguém que só fala, mas não age. Quando as pessoas te veem tomando atitudes, cumprindo o que prometeu ou enfrentando um problema de forma prática, elas naturalmente começam a te respeitar mais. Elas percebem que você prefere resolver a ficar preso em um ciclo de argumentos que não leva a lugar nenhum. Isso também transmite uma mensagem de segurança e confiança, pois mostra que você não depende de palavras para afirmar sua posição. Isso não quer dizer que você deva aceitar qualquer situação sem questionar, mas sim escolher suas batalhas. Algumas situações pedem uma resposta firme, enquanto outras podem ser resolvidas com uma simples ação. Saber quando falar e quando agir é uma habilidade poderosa, que coloca você em uma posição de liderança, sem precisar impor sua autoridade de maneira agressiva. Focar nas ações, muitas vezes, resolve o problema mais rápido do que tentar convencer os outros pela força das palavras. Em última análise, a forma mais eficaz de se impor e conquistar respeito é através do que você faz, não do que você diz. Ações concretas falam mais alto e têm um impacto muito maior na percepção das pessoas. Então, sempre que possível, evite discussões desnecessárias e escolha agir. Ações são difíceis de ignorar e, no fim, são elas que definem quem você é e o que você alcança. Por fim, número 15. Saiba quando se afastar de quem não te valoriza. Essa é uma das maiores formas de respeito que você pode dar a si mesmo. Muitas vezes, ficamos presos a relacionamentos, amizades ou situações que nos fazem mal, porque acreditamos que ainda podemos mudar a atitude dos outros. Mas a verdade é que permanecer em ambientes tóxicos só desgasta sua autoestima e faz com que os outros percebam que podem te tratar de qualquer forma. O ato de se afastar, de dizer basta e sair de uma situação que não agrega é um sinal de força e de autovalorização. Quando você se afasta de quem não te respeita, você está mostrando que não precisa da aprovação ou aceitação de quem não enxerga seu valor. Isso por si só já impõe respeito, porque deixa claro que você não está disposto a aceitar migalhas de consideração. As pessoas começam a perceber que,
Com você, não há espaço para desrespeito ou comportamentos abusivos. Você não precisa de grandes confrontos ou discussões. Apenas o ato de se distanciar já manda uma mensagem poderosa. Epicteto disse: aquele que não se valoriza não pode se queixar de ser desprezado pelos outros. Essa frase carrega uma grande verdade. Se você não se valoriza o suficiente para sair de uma situação tóxica, como esperar que os outros façam isso? Ao se afastar de quem não te valoriza, você está, na prática, reafirmando seu valor e exigindo o respeito que merece. E essa postura firme é o que diferencia alguém que vive em paz consigo mesmo de quem aceita qualquer coisa para não estar só. Afastar-se não é um sinal de fraqueza, mas de sabedoria. É entender que nem todas as batalhas valem a pena e que seu tempo e energia são valiosos demais para serem gastos com quem não te valoriza. Quando você faz essa escolha, pode até ser difícil no começo, mas com o tempo você perceberá o quanto isso te fortalece. Você passa a atrair pessoas e situações que realmente te respeitam e agregam valor à sua vida, porque ao se afastar do que te faz mal, abre espaço para o que te faz bem. Muitas vezes, o medo de ficar sozinho nos faz hesitar em tomar essa decisão. Mas permanecer ao lado de quem não te valoriza é muito mais solitário do que estar em sua própria companhia. Quando você escolhe se afastar, está escolhendo a sua paz, a sua dignidade e mostrando que ninguém tem o direito de te fazer se sentir menos. Essa é uma das formas mais poderosas de se impor, sem precisar levantar a voz, apenas com a firmeza de quem sabe o que merece. Se afastar de quem não te valoriza é uma decisão que demonstra força e autoconfiança. Ao tomar essa atitude, você impõe respeito sem precisar discutir ou exigir nada. O simples fato de sair de uma situação tóxica já mostra que você não aceita menos do que merece. E ao fazer isso, você começa a viver de forma mais leve, cercado de pessoas e circunstâncias que realmente valorizam quem você é. O respeito que você deseja dos outros começa com o respeito que você oferece a si mesmo. Quando você se valoriza, estabelece limites claros e vive de acordo com seus princípios, o mundo ao seu redor responde a isso. Não se trata de exigir o respeito de alguém, mas de se comportar de maneira que faça as pessoas perceberem o valor que você tem. Quem se respeita não precisa implorar por consideração, porque isso vem como uma consequência natural da forma como você se conduz. O respeito é construído primeiro nas pequenas escolhas que você faz todos os dias. Ao escolher priorizar sua paz, seu bem-estar e suas necessidades, você mostra ao mundo que é digno de ser tratado com dignidade. Controle suas emoções, mantenha sua postura firme e deixe que suas ações falem por você. Quando você tem clareza sobre quem é e o que merece, o respeito dos outros não é uma questão de sorte, mas de consequência. No fim, tudo começa de dentro. Quanto mais você se valoriza e se respeita, mais os outros vão perceber isso. A verdadeira força está em saber o seu valor, agir de acordo com ele e permitir que o respeito venha de forma natural, sem precisar forçar ou exigir. Bom, agora é com você. Compartilhe nos comentários suas experiências de quando foi menosprezado e como pretende aplicar as técnicas que discutimos hoje para lidar com essas situações de forma mais assertiva e confiante. Lembre-se de que sua história pode inspirar outras pessoas que estão passando pelo mesmo. Se você gostou desse conteúdo e quer mais dicas e reflexões para transformar sua vida, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações e assistir agora mesmo o vídeo que está aparecendo na sua tela. E claro, compartilhe este vídeo com quem você acha que também pode se beneficiar dessas lições. Até a próxima, fique com o Criador.